Dani, a notícia não é boa para esses que estão aguardando o que ele vai dizer, porque a CNN confirmou que ele ficou em silêncio e que o depoimento já acabou, como eu tinha noticiado aí logo no início do 360, assim que rodou a vinheta do 360, começou o jornal, saiu por aqui pela garagem da Polícia Federal o mesmo comboio no qual Mauro César Cid chegou menos de 30 minutos antes. Para ter ideia, ele chegou às 2h34 aqui na garagem e saiu às 3h03, menos de 30 minutos aqui. Então, lá dentro, com os agentes, realmente foi um tempo muito curto e o que é explicado aí pelo fato de ele ter ficado em silêncio. A apuração da confirmação aí de que ele já saiu, de que ele teria ficado em silêncio, é do meu colega e amigo, nosso repórter Leandro Magalhães. Bom, Mauro César Cid já era a segunda tentativa de ouvi-lo. Na primeira, ele também usou o direito de ficar em silêncio e não respondeu a nenhuma das perguntas da Polícia Federal, o que, ao que tudo indica, se repetiu neste depoimento de hoje, no segundo depoimento. A CNN até tinha apurado, segundo interlocutores, que ele tinha uma intenção, estava disposto a assumir que teria fraudado o próprio cartão da esposa e o da filha, mas que deveria blindar Bolsonaro. Agora, de acordo com essa apuração de Leandro Magalhães, acabou não assumindo nada e não respondeu a nenhuma pergunta, permaneceu em silêncio. Bom, a gente lembra que no dia 30, segundo a investigação, aconteceu o acesso ao celular pessoal de Mauro César Cid, que também foi apreendido na data da prisão dele. Ele foi preso e segue preso desde o início de maio num batalhão do Exército aqui em Brasília. Ele que é tenente-coronel da corporação e foi ajudante de ordens ali, um auxiliar mais próximo de Jair Bolsonaro ao longo aí dos anos do mandato do ex-presidente. A gente segue acompanhando se haverá alguma atualização e lembra que há expectativa ainda para um próximo depoimento da esposa de Mauro César Cid para acontecer amanhã. Dani. Ô, Rudá, eu vou seguir com você pelo seguinte, tinha uma expectativa de que ele confessasse o caso da família, dizendo, olha, a gente tinha necessidade pessoal de sair do país, eu tinha medo da vacina, achava que ela estava em estágio de teste, por isso recorri a esse ato impensado, desesperado, e que se afastasse das outras questões relacionadas diretamente a Bolsonaro e afastasse o próprio Bolsonaro. Quando ele opta pelo silêncio, ele frustra essa expectativa dos aliados do Bolsonaro e amplia a especulação sobre se está estudando uma forma de colaboração premiada. De saída, para mim, a implicação é essa. O que mais você ouviu aí que pode indicar exatamente qual é o caminho? Sabemos qual é a justificativa? Ele não tem a obrigação de apresentar prova contra si mesmo. Mas no caso da defesa, da estratégia da defesa que estava sendo delineada, inclusive falando com parentes do Cid, esses aliados do Bolsonaro, era de que ele tentasse assumir uma parte do pepino para poder pleitear, responder o processo em casa. Não, pois é, Dani, até os aliados, até de acordo com a apuração da CNN, o que tudo indicava, os aliados trabalhavam já com essa ideia de que Cid não vai fazer uma delação premiada, não tem essa intenção de delatar e que não, né, para isso ele teria que confessar um crime de menor potencial ofensivo para poder delatar um crime maior, uma pessoa acima dele, né? Bom, haveria uma quantidade de provas muito grande, de acordo com esses aliados, então que seria difícil dele não ter uma condenação caso ele a assumisse. Um computador usado por ele acessou os dados de vacinação do ex-presidente, esse computador, né, registrado aí do sistema da Presidência da República, no Palácio do Planalto, nos dias 22 e 27 de dezembro, os dias seguintes à inclusão desses dados falsos nos cartões de vacina aí de Bolsonaro e também da filha menor dele. Bom, agora, como você também lembrou, Dani, até a própria defesa de Jair Bolsonaro, a equipe de defesa dele trabalhava já com essa hipótese e já havia jogado mais para o campo de Mauro César Cid. A gente lembra, Fábio Van Garten, acompanhado dos outros advogados, chamou a imprensa, né, há poucos dias, justamente para dizer que Mauro César Cid fazia os saques, fazia aqueles pagamentos de uma outra história, para não confundir, mas já havia indicado que ele tinha liberdade de fazer, aproveitaram, deram
deram essa ideia também na coletiva de que ele tinha certa liberdade para agir e confiança total do presidente. O próprio presidente também já disse que da parte dele não havia sido feito nada. Então parece que agora a gente tem uma grande expectativa para o que acontece nos próximos dias. Se haverá um novo depoimento ou se, de fato, essa hipótese que você levantou da delação premiada vai ser o caminho utilizado. Vale lembrar que a defesa também de Mauro César Cid foi trocada nesses dias. Ele começou com o advogado Rodrigo Roca, que não faz delação premiada, é da confiança de Jair Bolsonaro, e depois trocou para um outro que é, inclusive, especializado nesse tipo de delação, Dani.